Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, se acomode aí no seu lugar. Lembra como a gente falou antes? Papel, caneta e já começa a anotar desde agora. A série é Foco no Foco e esse é o nosso segundo episódio onde a gente vai falar sobre o medo. O medo que parece proteção, mas é prisão. Algo poderoso de entender isso e libertador, na verdade, porque falamos no primeiro episódio sobre estarmos distraídos, termos muita informação e quando isso avança, a gente não lida bem com isso, isso torna uma prisão e essa prisão ela agora é um lugar de medo e a Bíblia ela denuncia o medo tanto como um pecado quanto também como um espírito a ser combatido. Então a gente precisa ficar ligado, a gente vai mergulhar profundo nisso hoje. E hoje eu estou numa companhia muito especial. Minha excelentíssima esposa, Sara, está aqui para a gente conversar junto sobre esse tema e vai ser muito especial. Vamos lá. Oi, tudo bem, galera? É, Sobre o medo, eu acho que um dos pontos principais que a gente tem que pensar sobre o medo é que ele chega sempre silencioso na nossa vida. Ele chega de uma forma discreta. Quando a gente se dá conta, nós estamos aprisionados pelo medo. E por isso que a gente trouxe esse tema para cá, porque a gente sabe que é importante a gente combater isso. É, Nós precisamos ser uma geração valente, corajosa, forte realmente, como é, né, o nome do nosso ministério. A gente acredita nisso, que a nossa geração ela precisa ser forte e corajosa, e o medo ele é totalmente o contrário da coragem. Então, o medo ele traz uma paralisação para nossa vida, ele realmente vem como uma zona de conforto muitas vezes, ele vem como uma voz que quer nos convencer de que muitas vezes a gente não precisa se arriscar, que a gente pode ficar no lugar onde a gente está, ou às vezes vem até de uma maneira combatendo as afirmações de Deus sobre nós, né? O medo, ele muitas vezes, ele vem contra a nossa identidade, ele fala que nós não somos capazes, enfim, e tudo isso realmente nos afasta do propósito de Deus para nossa vida. Sempre que você estiver numa estação de avançar na sua vida, que você estiver prestes a vencer algo, a avançar uma etapa, você vai se deparar com aquele frio na barriga, você vai se deparar com o medo e você precisa vencer isso. O medo ele é tanto uma prisão que ele literalmente ele te prende, você não avança, você acha que você está sendo cauteloso, temeroso, mas na verdade você está paralisado. O inimigo já ganhou essa guerra dentro de você, porque ele está fazendo você perder tempo, ele está fazendo. Foi assim com os espias, lembra? Moisés manda 12 espias, 10 eles ficam cheios de medo, mas dois que souberam administrar o medo, eles lembraram que a palavra que eles tinham, a promessa, era mais importante do que qualquer tipo de medo. Então, o medo ele sempre vai paralisar, o medo vai fazer você olhar para os gigantes. Davi, como você vai ver nas mensagens aí que nós vamos postar, Davi está indo fazer uma missão ordinária, uma missão simples, ele está indo levar o lanche do seu irmão, e aí quando ele vê que alguém está indo contra uma palavra sobre um povo, ele fala, quem que é esse incircunciso que se levanta contra Deus de Israel? Então Davi não olha para o medo, Davi lida com o medo, com certeza ele, em algum momento ele pensou, caraca, o cara tem mais de 2 metros de altura, eu sou pequeno aqui, mas o medo não paralisou Davi, porque a palavra, havia, como nós falamos no episódio anterior, havia clareza, e a clareza ela é uma arma nessa guerra espiritual que nós enfrentamos, nessa guerra da mente. Então, o medo ele nos afasta do lugar em que Deus quer nos levar. Diante desse exemplo, né, ali de Josué e Caleb, dos espias, aqueles que não tiveram medo, eles realmente acessaram a terra, acessaram o lugar que Deus tinha para eles. Então, precisamos combater o medo. Por isso que nós estamos aqui te incentivando. Você precisa vencer o medo na sua vida para você poder acessar os lugares que Deus tem para você. As referências bíblicas que nós separamos para esse episódio, anota aí, não esquece disso, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e de moderação. Isaías 41:10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não fiquem com medo, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e o ajudo, eu o protejo com a minha forte mão. Salmos 56, 13 e 4. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Confio em Deus e na sua palavra. Eu não tenho medo de nada. O que pode me fazer simples seres humanos? E Josué 1:9, a nossa palavra, a palavra do nosso ministério. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, eu estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Muitas referências, muitos versículos, e tem muito mais. A gente tem o Salmo 46 dizendo que o Senhor é o nosso socorro quando a gente sente medo, Ele é a nossa fortaleza segura, Ele é
o Senhor dos Exércitos e tudo mais. Então, o medo ele vai sempre nos travar, mas quando nós entendemos que o medo é um adversário, aí nós avançamos, nós prevalecemos sobre ele, nos alimentamos pela palavra e vencemos os medos, as prisões que nos estagnam na nossa vida. Amém? Então, nós convidamos você agora para acompanhar a oração que nós vamos fazer agora, para você tomar posse do fim do medo na sua vida. Amém? Amém. Senhor Deus, nós declaramos, Pai, sobre as nossas vidas, o fim de todo medo. Nós repreendemos esse espírito de medo que ronda, Senhor, a nossa juventude, a nossa geração, que nos paralisa, Senhor. Nós repreendemos, Pai, toda a paralisação que vem através do medo. Nós repreendemos, Senhor, toda a mentira de Satanás, Pai, que fala que nós não somos capazes, que fala que nós não vamos acessar a terra que Tu tens para nós, Pai. E eu declaro que nós seremos uma geração corajosa, valente, e nós vamos acessar as promessas que Tu tens para nós, Pai, que nós vamos acessar a terra da promessa. Eu declaro que vamos ser uma geração que vai avançar e vai combater todo o espírito de medo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lembra sempre, coragem não é ausência de medo, mas é tomar a decisão mesmo sabendo do inimigo que você tem que enfrentar, porque você tem uma palavra e uma palavra é tudo que você precisa. Amém? Tchau, tchau. Fica atento aí nos próximos episódios. Deus abençoe. Tchau, tchau.